Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 37, sexto domingo do tempo comum. Naquele tempo disse Jesus: Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já agradeço a você pela presença em nossos encontros, pela madrugada, nossos encontros que a gente faz via WhatsApp, mas também nossos encontros aqui no YouTube. De forma especial, a gente só se encontra oficialmente com mais cedo, né, bem mais cedo, no domingo pela manhã. Então agradeço já a vocês que compartilham, que falam com a gente. Alguém falou assim: poxa, Daniel, você posta o vídeo lá e só tem às vezes poucas visualizações, por que você não reclama? Aí eu sempre falo o seguinte: eu não estou postando vídeo para ter visualização, estou postando vídeo para que um futuro, quem sabe, alguém venha achar esse canal, venha achar essa nossa página e compartilhe. De repente você que está aí querendo inspiração para fazer sua pregação na comunidade vai ter o acesso a essa minha fala, ou então o texto do nosso blog denonato.blogspot.com. Hoje eu estou em forma de desenho, não é isso? A nossa figurinha, né, que a gente fez aí. Então eu estou aqui, às vezes a voz, a boca vai mexer de um jeito e a palavra vai ser outra. Mas já adianto a vocês que é muito bom poder brincar com a tecnologia. E hoje, domingo de carnaval, é claro, né? Lembrando que a liturgia de hoje, antes que a gente não esqueça, né? É Eclesiástico capítulo 15, versículo 16 ao 21. O salmo é o Salmo 118, em parente 119. E a segunda leitura, Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 10. E o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 37. A liturgia de hoje é uma liturgia, no domingo de carnaval, ela é bem providencial. Primeiro, ela coloca a gente na parede e aí começa pedindo para a gente poder escolher. Não é prefere café ou chá. A liturgia é bem radical. Ou você prefere a vida ou prefere a morte. Fogo ou água. Maturidade ou infantilidade espiritual. E não adianta fingir que caiu a conexão do céu, porque a primeira leitura já chega direta. Eclesiásticos: se quiseres guardarás os mandamentos diante de ti, então o fogo e a água estende a mão para o que quiseres. Eclesiástico capítulo 15, versículo 16 ao 17. Ou seja, Deus não trabalha com controle remoto espiritual. Ele não programa você, ele propõe. A liberdade é um dom e também uma responsabilidade. A gente, quando é pequeno, quando é criança, a gente pergunta: Deus, eu quero logo crescer para me fazer o que eu quero. Aí, quando cresce, descobre que não pode fazer o que quer. E aí você pega bem fogo e água, boletos espirituais. Quando eu crescer, eu vou ter meu salário, eu vou fazer o que eu quero. Aí, quando cresce, descobre que o salário não dá para pagar nem a metade das dívidas. O livro de Eclesiástico, aqui no capítulo 15, 16 ao 21, coloca a gente diante de uma verdade simples e profunda. Deus não é o autor do mal. Ele não empurra ninguém para o abismo. A escolha é nossa, o livre-arbítrio que nós recebemos. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? Engraçada e bem séria no mesmo tempo. Tem gente que faz escolhas ruins, né, a semana inteira, e no domingo, né, quer abrir uma reclamação no saque celestial. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que eu sofro tanto? E Deus, com paciência infinita, responda talvez: filho, lembra daquela decisão? Pois é, foi sua escolha. Ou seja, a Bíblia é muito clara. Ela não mandou ninguém ser ímpio. Eclesiástico 15 e 20. Isso é libertador, porque significa que Deus não é manipulador.
Ele respeita a nossa dignidade. Ele é paterno, fraterno, mas nunca paternalista. Liberdade não é fazer qualquer coisa, é escolher bem e com consciência, sobretudo no domingo de carnaval, não é isso? O pessoal, o carnaval é coisa do diabo. Bom, é coisa do diabo para quem procura o diabo. A liberdade de escolha é sua. A lei, o fardo, o GPS da alma. Aí vem o Salmo 119, entre parênteses 118, que parece aquele amigo apaixonado por regulamentos, né? Feridos que andam na lei do Senhor, está no RDE, está na Bíblia, está no direito canônico, está no catecismo. E vocês podem pensar, ferir seguindo regra? Sim, porque aqui a lei não é multa espiritual, é direção. Lei na Bíblia é Torá, caminho, instrução, é tipo um GPS que evita que você caia no penhasco. Não é para controlar, mas para nos proteger. O problema aqui, gente, nunca foi a lei. O problema é quando transformamos a lei em instrumento de superioridade. Porque tem gente que usa a Bíblia como se fosse um crachá VIP do céu. E Jesus já alertou sobre isso. Jesus deixa bem claro isso. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. No Evangelho de Mateus de hoje, 5, 16 ao 37. Jesus começa assim: não penseis que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. Aqui está a chave. Jesus não joga fora a tradição. Ele aprofunda, ele tira a fé da superfície e leva para o coração. E aí começa a revolução interna. Jesus diz: quem se colarizar contra seu irmão será réu de julgamento. Pronto. Acabou o corredor. Eu nunca matei ninguém. É aquela famosa frase: eu não peco, eu nunca matei ninguém, nunca menti. Porque a violência começa no coração. Esse grupo de pessoas, tem que ter uma arma em casa. Para que você quer ter uma arma em casa? Porque se o ladrão vir aqui em casa, eu tenho como reagir. Coloca assim como tipo assim, eu tenho necessidade de reação. Antes do homicídio, vem o desprezo. Antes do escândalo, vem a desumanização. E Jesus solta uma bomba litúrgica. Se estiveres levando tua oferta ao altar, aí complica a nossa vida, né? E aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconciliar. Traduzindo bem português brasileiro, Deus prefere uma reconciliação, uma sociedade em paz, do que uma performance religiosa. Não adianta ir na igreja, rezar e fazer tudo errado. Já canta Fernando Mendes. Não adianta cantar afinado no coral e desafinar nas relações humanas. E o próprio profeta Amós já tinha nos avisado que o direito corra como água. Amós 5:24. Culto sem justiça é apenas teatro, é hipocrisia. E Jesus continua esse sermão de hoje. Depois Jesus vai entrar numa área bem sensível. Quem olhar para uma mulher desejando já cometeu adultério. Pronto, somos todos adúlteros, homens. E aqui desmonta a hipocrisia novamente do externamente correto, não é isso? Jesus não está criminalizando o desejo do homem, ele está denunciando a objetização da mulher, sobretudo no carnaval. A gente vê claramente aí muitas mulheres sendo objetos de desejo e sendo levadas, né, e pela necessidade do trabalho ou por outras coisas mais, a se tornar objetos de consumo. No mundo onde as pessoas viram produtos, ou seja, o corpo vira mercadoria. Essa palavra é extremamente atual. O problema não é olhar, é reduzir o outro a objeto de desejo ou de consumo. Reduzir o outro a apenas uma necessidade sua. Por isso que Marcos 7:21 já diz:
Do interior do homem saem os maus pensamentos. Jesus, ele não trabalha com o puritanismo. O evangelho não é puritanismo. É libertação do olhar que transforma a gente em coisas boas. E a gente entra no contexto que Jesus deixa mais radical aqui, quando ele fala arrancar o olho. Calma. Eu sempre falo isso para meus irmãos protestantes, né? Vocês têm que arrancar os olhos de vocês, porque vocês falam tanto contra as estátuas, contra as imagens, que eu não consigo entender por que vocês ficam tão preocupados em seguir a Bíblia, só a parte das imagens. E Jesus é bem claro, se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Aqui em Mateus 5, 29. Ele não está fundando uma clínica de mutilação espiritual. E teve um caso, já contei para vocês uma vez, de um cidadão que não tinha coragem de arrancar os olhos, mas colou com cola, super cola, Tec Bond. Jesus, ele usa uma linguagem forte para dizer: corte radicalmente o que destrói as relações humanas, o que destrói você. E às vezes o problema não é o olho, é o conteúdo que você escolhe alimentar. Conversão e decisão é uma prática muito simples. Você tem que decidir o que você quer. Como diz Paulo em Romanos 6,13 diz: oferecei-vos a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, cooperação com a graça. Você quer a graça, mas não faz sua parte. Como a gente brinca muito, né, entre nós na época do Exército, e também ouvindo meu sobrinho falando da época do serviço militar que ele presta, ele dizendo: todo mundo quer a graça, todo mundo quer receber, e começa a tudo graça, depois vira tudo uma desgraça. Por quê? Porque escolhe errado. Sim é sim, não é não. Por fim, Jesus simplifica: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. No mundo onde a fake news, onde a manipulação, a promessa, né, vazia, de vez em quando alguém me fala na internet, entre aqui nesse link para receber dinheirinho fácil, e as pessoas às vezes entram e vai ver que perde dinheiro. A manipulação, a promessa vazia, muitas pessoas fazem. E a gente não trabalhar com essa proposta apenas de você querer inventar moda, já é um processo já de conversão. Isso é revolucionário. Você não precisa julgar por tudo que é sagrado. Muita gente fala: eu julgo por tudo que é sagrado. Não começa a julgar muito, a pessoa está querendo mentir, como diz o contexto. Se você precisa julgar demais, talvez lhe falte coerência do testemunho. Tiago capítulo 5, versículo 12, reforça essa mesma ideia. A ética cristã começa numa palavra confiável. E São Paulo hoje, aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 6 ao 10, lembra: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Isso Deus preparou. É quase aquela famosa: o que os olhos não vê, o coração não sente. A lógica do reino não é lógica do poder. Não é gritar mais alto, não é a igreja mais cheia que é a igreja que vai se salvar, não é parecer mais santo. Não vou no carnaval, porque carnaval é coisa do diabo, carnaval o pessoal se suja tudo na lama, e aí começa aquele discurso, mas faz o inferno na vida do irmão em casa. Não é você parecer santo, é você viver a santidade. Não é performar uma superioridade moral. Minha família é perfeita. A minha família, eu sou casado na igreja, eu, minha esposa, meus filhos todos são bem educados. Não é isso. É deixar o Espírito revelar uma sabedoria que nasce da cruz. E vamos falar sério, gente, com muita leveza e com muita sinceridade. A Bíblia não é contra a festa. Êxodo capítulo 15 mostra o povo dançando após a libertação. Segundo Samuel capítulo 6, mostra Davi dançando diante da arca pelado. Acho que Davi estava começando a ensaiar já o carnaval do século 21. E o problema não é dançar.
O problema é dançar enquanto o irmão passa fome e eu finjo que não vejo. É você ir para a missa, rezar, ir para o culto, rezar, orar e deixar o irmão passar fome também. Amós já denunciava, né? Quem festeja ignorando a justiça. A questão não é a alegria, é a alienação. As pessoas fazem tudo, aí gastam lá 90 mil, 100 mil. Eu estava vendo esses dias lá na televisão, como diz o povo, e aí eu vi lá a pessoa dizendo que ia gastar 90 mil reais para poder passar uma semana em Salvador. Gente, 90 mil reais para passar uma semana em Salvador por causa do carnaval. A fé cristã também não pode ser somente amargura, não dá para gastar 90 mil reais, mas dá para você fazer uma festa mais barata. E também não pode ser fuga da realidade. Quando Jesus diz, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas, lá no capítulo 5, versículo 20, ele não está atacando um grupo histórico por um esporte. Ele está alertando contra a tentação de permanecer e reduzir a fé apenas a verniz, a aparência. A justiça maior não é mais regra, é mais amor. E Jeremias 31, 33 fala da lei escrita no coração. Em Hebreus 10, 16, retoma essa promessa. Deus quer transformação interna e externa, mas antes da externa tem que haver a interna. Deus não quer maquiagem espiritual, Deus não quer teatro, não quer cena, Ele quer consciência. E tudo converge para o Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Escolhe, pois, a vida. A liturgia desse domingo não é moralismo, é convite, não é controle, é maturidade. Entre o legalismo rígido, rigorismo hipócrita, existe o caminho da caridade, do amor. A plenitude da lei é o amor que transforma. Então, já encerrando nossa conversa, resumindo com um bom humor, a verdade, quer agradar a Deus? Reconcilia-se com o teu irmão. Quer viver bem? Purifique teu olhar. Quer ser livre? Seja coerente nas suas falas, nas suas ações. Quer crescer espiritualmente? Pare de terceirizar suas escolhas. Quando você escolher uma coisa que dê errado, assume os seus erros. A montanha do Sermão da Montanha, continuará de pé. E cada dia é uma subida. Mas a boa notícia é que o Espírito caminha conosco. E no fim, como diz Paulo, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Que Deus nos ajude para que possamos nos manter em pé, com fé e muita maturidade. Assumindo nossas escolhas, assumindo nossas responsabilidades, sabendo que a lei, ela não é uma lei para nos punir, mas para nos libertar. Que possamos, já que estamos aqui hoje, coloque seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. E até o próximo encontro. Se Deus quiser, amanhã cedo, mesmo sendo segunda-feira de carnaval, estamos nós aí no WhatsApp e possivelmente também aqui no YouTube com vocês. Eu sou Daniel Nonato. Bom domingo. Pule com responsabilidade. Carnaval é alegria, e a alegria tem que ser celebrada. Deus nos ajude. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda. E você irá para a prisão. Eu garanto. Daí você não sairá! Enquanto não pagar até o último centavo. Você
vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuir